Bom dia a todos. Espero que tenham aproveitado bastante a noite e também descansado, porque temos um dia bem recheado de conteúdo aqui para os senhores. Para quem não esteve presente ontem, está se juntando a nós no dia de hoje, nossas boas-vindas. E eu gostaria de reforçar algumas informações que foram passadas ontem, para os senhores também ficarem informados. No material recebido, na pastinha de vocês, tem um bloco de anotações com algumas informações importantes. A primeira dela, um link com o QR Code, com as dicas de segurança para transitar aqui em São Paulo com mais segurança e ter uma experiência mais tranquila. O segundo QR Code é da agenda, com toda a programação para os senhores se organizarem e consultarem durante todo o dia. E também o QR Code das sessões de perguntas e respostas de todos os blocos. Nós faremos sempre blocos com algumas apresentações e, ao final delas, nós fazemos uma sessão única de perguntas com os palestrantes. Então, os senhores podem acessar o código. A gente pede que, no corpo da pergunta, os senhores ponham a quem se destina a pergunta e no campo de baixo tem a identificação dos senhores. Conforme combinado ontem, caso não haja tempo de nós respondermos a todas as perguntas, um termômetro aí para triar, né, as perguntas que a gente possa aí contemplar, são os likezinhos. As perguntas que tiverem mais likes, a gente dá preferência na resposta, caso não haja tempo suficiente para responder todas. Uma outra informação, que todas as apresentações autorizadas ao longo da próxima semana estarão disponibilizadas no site smartgrid.com.br. E uma última informação, no final do dia, a gente vai ter um sorteio com oferecimento de uma Alexa EcoPop, um presente, um brinde aí da nossa patrocinadora Siemens. Mas, para concorrer ao brinde, não é automático. Os senhores, durante todo o tempo livre, nos cafés, no almoço, tem que dar uma passadinha, uma visitadinha no estande da Siemens, fazer um cadastro, e ao final do dia a gente faz o sorteio e terá aí um contemplado que vai embora com um presente bem bacana. Então, agora a gente já podendo focar aqui no nosso conteúdo, nosso primeiro tema: tecnologias habilitadoras para a próxima geração de serviços digitais de eletricidade. Para conduzir o bloco, eu convido o diretor do Conselho Mundial de Energia da WEC Brasil, Nelson Fonseca Leite. Bem-vindo, Nelson. Compondo o nosso time de especialistas para debater o tema, convido o CEO e sócio fundador da M2M Telemetria, Felipe Fulgêncio. Também o sócio-diretor da Vista S e membro fundador e conselheiro do BIM Fórum Brasil e também parceiro da Bentley System, Rogério Suzuki. E completando o nosso time, a engenheira de aplicação da CEL, Camila Oliveira. Bem-vindo a todos. Peço que o Nelson faça as primeiras considerações e introduza nossos convidados. Boas discussões. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, expressar os meus agradecimentos ao Ciro Boccuzzi pelo convite para estar aqui moderando esse painel de tecnologias habilitadoras para a próxima geração de serviço digital. É mais uma contribuição do Fórum Latino-Americano de Smart Grids para essa discussão de um tema importante para o futuro do setor. Nós teremos aqui 3 apresentadores: a Camila Oliveira, o Felipe Fulgêncio da Cunha Melo e o Rogério Suzuki. Nós iniciaremos com a apresentação do Felipe Fulgêncio. Eu vou
apresentar o Felipe Fulgêncio aqui. Ele é engenheiro eletricista pela PUC Minas, é o CEO da M2M, e ele vai falar sobre telegestão de iluminação pública. O Felipe tem uma experiência de mais de 20 anos em medição e telegestão de iluminação pública. Então, com vocês aqui, Felipe Fulgêncio, para falar sobre telegestão da iluminação pública. Vai usar? Sim. Para frente, para trás, e a ponteirinha que só aparece quando é lá. Tá, Tá? gente. Quando faltar 5 minutos, eu mostro o papelzinho. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado a todos, bom dia. Queria primeiro agradecer, né, em nome da M2M Telemetria, ao Ciro, pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho e, na verdade, uma nova visão, né, essa interseção que existe entre agora a iluminação pública e as distribuidoras de energia e como essa revolução está trazendo novas perspectivas para o setor. Tá, ok? Então, uma agenda bem rápida, né? Falar um pouquinho da M2M, uma visão geral da nossa solução de telegestão de iluminação pública, alguns projetos de IP que a gente está trabalhando, alguns números da IP no Brasil, a regulação do setor, o faturamento da IP, né, que vai passar por uma revolução muito grande, e o compartilhamento de dados adicionais, uma oportunidade aí para as distribuidoras de energia. Então, vamos passar bem rápido. Bem, a M2M Telemetria é uma empresa brasileira que tem 21 anos de mercado, já temos aí mais de 400 mil devices implementados, mais de 100 mil remotas vendidas de telemedição nas concessionárias em todo o Brasil, né? Hoje, temos uma plataforma de telegestão de iluminação pública que já está em mais de 30 cidades, com mais de 250 mil pontos de telegestão implementados. E temos aí com novos contratos para mais 100 mil até abril do ano que vem. Então, ou seja, é uma implementação que está em evolução bastante rápida, né? Uma visão geral da nossa solução, né? O nosso equipamento de telegestão, que é o NOx, né? No formato de uma fotocélula de iluminação pública, ele é, ao mesmo tempo, uma fotocélula, um equipamento de telemedição, né? E um medidor de energia, hoje já homologado no Inmetro. Ele tem uma comunicação NB-IoT, uma parceria da M2M com a TIM, né? Onde cada equipamento tem um SIM card e faz a comunicação direta com o nosso sistema, que está na nuvem, né? E que possui APIs de integração para outros sistemas, sempre através de um sistema seguro, dentro de uma rede privada virtual. Tá? As características técnicas do nosso produto: ele é um medidor já homologado no Inmetro, como eu falei, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. E é um medidor inteligente, tem todas as funcionalidades de um medidor inteligente, né? Incluindo medições de potência instantânea, corrente, tensão, fator de potência, tensões máximas e mínimas. Um ponto muito importante que a gente está lançando, a parte toda de qualidade de energia com os parâmetros do Prodist, né? Ele tem alarmes de falta de energia, pode ter GPS, memória de massa. É um medidor inteligente completo, né? Só que para iluminação pública. Tá? Obviamente, ele também já é homologado na Anatel, né? Claro. Alguns projetos de telegestão que a gente tem no Brasil, estou trazendo só uma ideia de 4 aqui. Porto Alegre é uma capital, onde tem o sistema de telegestão nas principais ruas e avenidas, né? Santa Luzia é uma cidade colada em Belo Horizonte, numa cidade média que tem 100% de telegestão, né? Petrolina também é uma cidade média com telegestão nas principais ruas e avenidas. E cidades muito pequenas, por exemplo, como Água Boa, no Mato Grosso, que também tem projetos já de telegestão de iluminação pública. Então, dá para a gente ver que temos aí projetos de telegestão acontecendo em todos os níveis de cidades no Brasil. Tá? Alguns números do IP no Brasil, né? Eu acho que é muito importante, a M2M é associada da ABCIP, e a ABCIP soltou um censo da iluminação pública com dados cedidos pela ANEEL, né? E esse censo vai ser republicado
todos os anos, né, e é um ponto muito importante para a gente poder ter uma visão global dos números da iluminação pública no Brasil. Ligado diretamente à rede da iluminação, de distribuição no Brasil, a gente tem 19 milhões de pontos de iluminação pública. Mas os pontos que estão dentro de medições, que a gente chama de redes exclusivas, né, a gente não tem um número claro. Então, foi feito um trabalho de estimativa que hoje dá um número inferior de 20 milhões de pontos a 24 milhões de pontos. O último número que a gente tinha no Brasil falava algo em torno de 18 milhões de pontos de iluminação pública. Então, a gente vê que isso é bem maior do que estava sendo projetado, né? E aqui uma visão do consumo de energia, né? Aqui chegando a um número de 14 mil gigawatt-hora ano, né? Dentro do site da EP, né, tem alguns números. Então, a EP colocou para 2023 13.687 gigawatt-hora ano. Porém, a gente vê que o consumo da iluminação pública no Brasil tem caído consistentemente. Isso face à modernização da iluminação pública, a troca da iluminação pública para LED. Eu vou falar um pouquinho mais aqui. Isso é um ponto bem interessante para as distribuidoras, ou seja, em todos, também na EP, né, em 2023, frente a 2022, todos os segmentos apresentaram alta de consumo, com exceção da iluminação pública, que teve uma queda de 4,7%. Isso é importante, mostrando o poder e a velocidade da modernização da iluminação pública no Brasil e como ela está acontecendo. Falando um pouquinho rápido aqui do arcabouço legal do IP, ele começou lá na Constituição de 88, onde determina que o município devia ser responsável pela parte da iluminação pública. Depois, uma PEC que institui a possibilidade da COSIP em 2002, e aí vem andando dentro da 414, até chegar na Resolução 1000, com a nova redação que revoga a 414, criou todo um capítulo especial, né, dentro da Resolução 1000, só tratando da iluminação pública. E, em 2022, né, a ANEEL também soltou um manual que regula o artigo 474 da 414, que fala sobre a aplicação de telegestão de iluminação pública no Brasil. Um outro ponto muito importante é que, em 2022, o Inmetro revogou todas as RTMs de medidor de energia que existiam e colocou todos os medidores, sistemas de medição, dentro de uma única RTM, que é a 221. E nessa 221, ela também aplicou os medidores de energia de iluminação pública como um medidor de energia que está dentro das mesmas RTMs, da mesma RTM dos medidores de energias hoje, padrão no Brasil. Então, a portaria 221, né, falando um pouquinho bem rápido dela aqui, ela inclui o CIP, né, o Sistema de Iluminação Pública, como medidor de energia, estabeleceu um período de transição entre junho de 2022 e abril de 2024, e depois de 1º de abril de 2024, institui a necessidade de aprovação de modelo e institui o processo de verificação inicial a partir do 1º de abril, assim como os medidores de energia que são comprados hoje para fazer a medição de energia dos sistemas, das distribuidoras. Então, isso é muito importante para que a gente possa ver que os sistemas de iluminação pública hoje obedecem às mesmas regras de um medidor de energia normal que são colocados hoje no Brasil. O NOx, né, que é o produto da M2M, foi o primeiro CIP com portaria de aprovação de modelo aprovado no Inmetro. Nossa fábrica tem a ISO 17025, todos os NOx são calibrados individualmente, fazem a verificação inicial dentro da própria fábrica, né? E os relatórios geram relatórios de calibração que são enviados para o Inmetro, conforme as regras do Inmetro. Bem, falando um pouquinho do que se trata a Resolução 1000 e o artigo 474 dessa Resolução 1000. A distribuidora deve utilizar as informações do sistema de telegestão de iluminação pública do Poder Municipal para apurar o consumo mensal dos pontos de iluminação pública sem medição pertencentes a esse sistema, conforme instruções da ANEEL e disposição a seguir. Né? Então, a prefeitura, o município ou a PPP, né, precisa apresentar um projeto técnico específico para ser avaliado pelas distribuidoras dentro do prazo do artigo 51, né, e a distribuidora pode ou deve aplicar um período de testes com duração de até 3 ciclos consecutivos e, a partir daí, fazer a apuração da energia
pelos sistemas de telemedição, pelos sistemas de telegestão e não mais pelo sistema de avanço. Isso traz um ponto muito importante, porque as prefeituras, né, voltando rapidamente aqui, eu esqueci de falar um ponto, na regulação, ou seja, em 2024, né, foi lançada a nova versão da NBR 5101, que permite, né, com que sejam feitos a parte de dimerização. Então, os sistemas de controle de iluminação pública permitem fazer os sistemas de dimerização e controlar o fluxo luminoso e, por consequência, a potência de cada uma das luminárias, gerando, assim, uma possibilidade de economia adicional de energia para o município que está sendo implementada. Ou seja, você consegue controlar a energia. Então, normalmente, os sistemas de iluminação pública são projetados acima da necessidade da norma para poder durar os 10 anos. E com isso, você consegue economizar energia. Além disso, você pode economizar mais energia de acordo com o fluxo da via. Então, a 5101 criou um conceito de classificação de via dinâmica. Então, a partir das 2 horas da manhã, uma via não tem tanto consumo, não tem tanto fluxo de pessoas, ela deixa de ser uma antiga V1, né, e passa a ser uma V2. Então, você pode reduzir o fluxo luminoso ali, pode reduzir a energia aplicada naqueles sistemas e fazer uma economia adicional de energia que pode chegar entre 20% a 30% do parque de energia já aplicado no LED. Isso é extremamente importante, porque isso cria o ambiente de payback para os sistemas de telegestão. E quando a gente vê os sistemas de iluminação pública, a COSIP, né, que foi colocada como a taxa de iluminação pública para o município, ela hoje é superavitária e ela é utilizada exclusivamente para iluminação pública, com algumas exceções, o que faz com que as prefeituras tenham um recurso muito importante para a implementação de sistemas de telegestão. Então, se a gente avaliar a velocidade da implementação de telegestão no Brasil, de iluminação pública, conforme a gente viu naquele gráfico lá, ele hoje é muito grande e os sistemas de telegestão estão sendo implementados em larga escala. Então, é uma realidade que hoje está no Brasil e que vai trabalhar com as distribuidoras num outro foco. Por quê? O artigo, a ANEEL também soltou um manual, né, do artigo 474 da resolução, que fala que, atendidos os pré-requisitos do manual, é obrigação da distribuidora fazer o faturamento, considerando os sistemas, os dados do município, né? Ele tem que cumprir as regras, mas a partir daí a distribuidora é obrigada a fazer. Então, é necessário que se crie todo um procedimento, a gente está conversando com várias distribuidoras no Brasil, para que se possa criar procedimentos para que a gente possa realmente entrar com os projetos e passar a fazer o faturamento pela iluminação pública. Porém, aqui tem uma oportunidade de ganho muito importante para as distribuidoras de energia. Por quê? A gente viu ali que nós temos implementação de projetos em todas as cidades, em todos os níveis de cidade, e a implementação está acontecendo numa velocidade muito grande. E na prática, o que vai acontecer é que, em várias cidades do Brasil, o poder municipal vai acabar tendo muito mais dado da rede elétrica do que a própria distribuidora de energia. Então, a gente avalia, dentro da possibilidade da iluminação adaptativa, como eu já falei, né, a possibilidade de economia de energia, porém, é necessário criarmos um ambiente, né, conforme fala no manual do artigo 474, uma criação de mecanismos via web service para que esse dado possa ser compartilhado, né? E a partir daí a distribuidora fazer o faturamento da iluminação pública pelos dados da telegestão. Porém, esse canal, né, as concessionárias precisam preparar esse canal, né? O modelo mais adequado, que já está falando no manual, via APIs abertas e web service, né? E existe um ponto muito importante, que é a possibilidade de compartilhar os dados de cadastro e dados adicionais. Então, ou seja, se a distribuidora entrar numa forma adequada, ela pode receber uma série de outros dados adicionais que existem na telegestão.
Então, como eu coloquei lá, a gente tem a cada meia hora, né, os dados de todos os pontos de telegestão chegando no sistema. Lá nós temos os dados de tensão máxima e mínima de cada um dos pontos. Nós temos os dados de qualidade de energia, nós temos os dados se tem falta de energia, se não tem falta de energia, com dado da hora que começa, da hora que termina. Então, ou seja, as prefeituras passam a ter uma quantidade de dados extremamente importante num projeto que já é pago pela prefeitura, que tem payback através da economia de energia e que tem assumido uma velocidade de implementação cada vez maior. Então, na prática, os municípios e as PPPs passam a ter uma quantidade de dados da rede elétrica que é muito importante para as distribuidoras de energia e que podem ser utilizados para aumentar a eficiência operacional. Imagina hoje que as distribuidoras de energia gastam bastante recurso em investimento, por exemplo, para sensores de falta, para sensores, medição de qualidade de energia dentro do Prodist. Esses dados, grande parte das prefeituras já estão sendo implementados e estão fazendo. Esse dado já está lá, está disponível. E uma parceria, uma colaboração com a prefeitura, com o município, com a PPP, passa a poder entregar para a distribuidora de energia um nível de informação que antes não era pensado, né? E sem a necessidade de um investimento tão alto, porque o investimento já está sendo feito com recursos já previstos. Então, aqui, quais dados hoje a gente tem, né? Por exemplo, dado de qualidade de energia. Aqui a gente está vendo um município atendido pela M2M. Todos esses pontos em azul aí são áreas que estão com transgressão de tensão crítica em regime permanente. Então, ou seja, aqui a gente está vendo níveis de tensão máximos e mínimos a cada dia, né, em intervalos de meia e meia hora, atendidos acima de 250 volts, com a tensão mínima de 240 volts. Isso aqui é um ponto, por exemplo, né? Então, ou seja, esse dado vai estar na mão do município, vai estar na mão da PPP e o compartilhamento desse dado para uma questão da operação passa a ser muito importante, né? A falta de energia, ou seja, que é um outro município atendido pela M2M num período crítico, né, de climático que essa área atendeu. Todos esses pontos aqui estavam em falta de energia e foram detectados de forma imediata. Isso pode ser compartilhado com a distribuidora de energia para que possa entender exatamente em que circuito, em que condições está sendo colocado e atendido. A M2M ela está trabalhando, né, junto com inteligência, com ferramentas de inteligência artificial, para que, uma vez estabelecida a parceria, a concessionária compartilhar os dados da rede, a gente possa gerar uma série de níveis de informação importantes para a concessionária. Por exemplo, níveis de monitoramento de tensão de transformador, transformadores subdimensionados, transformadores superdimensionados, problemas de tensão, problemas de falta de energia, APIs, por exemplo, para verificação de tensão. Então, ou seja, a concessionária tem um chamado de um cliente, ela pode abrir um chamado na nossa API e verificar que naquele poste daquele cliente tem energia e provavelmente aquilo é um problema interno do cliente e evitar, por exemplo, um deslocamento indevido, uma chamada indevida para a concessionária. Ou seja, o nível de ganho possível de se utilizar esses dados compartilhados vão muito além, né, somente de ter a obrigação de fazer o faturamento da energia. Então, um olhar das concessionárias de energia para essa integração, né, isso a M2M tem conclamado o setor, a gente está trabalhando para fazer uma API aberta, né, abrir para todo o mercado, para que a gente tenha uma única API de integração, né, e que ela possa ser compartilhada entre todos, é um ponto muito importante para que a gente possa fazer essa evolução, né, e utilizar esses dados para a operação do sistema. Então, já encerrando aqui o meu tempo, as conclusões, né? A implementação do faturamento do IP pela telegestão tem vários desafios. A concessionária normalmente não está preparada, hoje os faturamentos são feitos via um cadastro pré-estabelecido, falta, na visão dos municípios, né, uma reclamação constante dos municípios, faltam
transparência em várias questões do faturamento, mas trabalhar no sentido de melhorar e criar uma nova perspectiva para o faturamento de IP é muito importante. O arcabouço regulatório está completo e está definido, ou seja, tanto a ANEEL tem as regulações já dentro da MIL, regulações adicionais no manual, o regulamento do Inmetro, né, o RTM 6221 do Inmetro, além da 5101, criam um arcabouço regulatório completo para a iluminação pública. E é obrigação da distribuidora implementar, ou seja, a gente está praticamente aí em todas as concessionárias dando entrada em projetos agora de clientes nossos que querem implantar o faturamento pela telegestão. Então, eu acho que é um ponto, uma oportunidade, mais do que uma ameaça, uma oportunidade de ganhos para que as concessionárias possam reduzir custos operacionais e trabalhar com esse dado de uma forma muito inovadora, né? Existe uma necessidade de colaboração entre os vários atores. Aqui nós temos as empresas de tecnologia, nós temos as distribuidoras, nós temos os municípios, nós temos as PPPs, né? Os municípios estão concedendo a iluminação pública para privados trabalhar e fazer todo o investimento em troca para LED e em sistemas de telegestão para poder fazer isso. Isso está acelerando muito a adoção de novas tecnologias no setor. E é uma oportunidade muito grande para a eficiência operacional das distribuidoras. Então, aqui já encerrando dentro do tempo, né, eu agradeço a todos, deixo aqui os meus contatos, e tenho certeza que é uma inovação que vai vir para o setor, mas que pode trazer aí um benefício muito grande para as concessionárias de energia em evitar investimentos e ter acesso a um dado extremamente valioso para a operação das redes de distribuição no Brasil. Obrigado. Bom, nós parabenizamos então o Felipe Fulgêncio pela brilhante apresentação e chamamos aqui o Rogério Suzuki, que vai falar sobre gêmeos digitais e tecnologia BIM. O Rogério é fundador e conselheiro da BIM, ele é formado em arquitetura e urbanismo, é professor na pós-graduação do IMT e da PUC Rio Grande do Sul, meu colega, que eu sou professor na pós-graduação da PUC Minas, e é sócio-diretor da Vista /S. Com vocês, Rogério Suzuki. Obrigado, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer ao Ciro e parabenizar tanto o Ciro quanto a equipe pela estrutura, né, pela importante temática que está sendo discutida, e, obviamente, agradecer vocês aí pela presença. Gente, nós somos da Vista, uma consultoria que basicamente desenvolve soluções para o mercado. Eu trabalho há 32 anos com inovação, com tecnologias, melhoria de processos. A Márcia é minha sócia na consultoria. Qual que é o nosso propósito? Entrar nas empresas e identificar oportunidades e levar melhorias. Tá? Basicamente é o que a gente faz. Isso em vários aspectos, desde o início do empreendimento até a gestão e operação. Hoje o nosso foco aqui vai estar mais centrado na questão tecnológica. Nós vamos falar de novas tecnologias que habilitam aí uma melhor gestão de CAPEX e OPEX, e com o chapéu da Bentley, que é o nosso parceiro. Bom, gente, vamos lá. Um dos livros mais interessantes que eu tive contato recentemente foi essa do que fala O Futuro do Fazer. E o autor ele fala numa hora que a idade do achar está oficialmente terminada. Ou seja, com essa frase ele quer dizer que nós temos que saber e não achar coisas. Tá? Mas por que disso? Porque as indústrias estão se tornando todas computáveis. E porque as coisas nunca vão se mover tão lentamente quanto hoje, né? Se você acha que a coisa está rápida, é que você não viu nada, né?
Eu estou há 30 e poucos anos no mercado, eu nunca vi tanta mudança quanto nos últimos 3 anos. Tá? E eu posso dizer que essa fase do voo tranquilo acabou e quem não correr realmente vai sair do mercado, não interessa qual ele seja. Tá? Então, em termos de BIM, né, daqui a pouco eu vou explicar, mas só para vocês terem uma noção de contexto, lá fora já se estabilizou em 70% do uso. Tá? Em gêmeos digitais, 1/4 dos entrevistados, isso aqui é uma pesquisa mundial que é feita todos os anos, já usam gêmeos digitais, e 22 já usam inteligência artificial. Né? Eu não vou nem mostrar os números do Brasil, porque primeiro que a gente não tem, né, números confiáveis em termos de gêmeos digitais, mas em termos de BIM a gente pode falar que a gente está em torno dos 20% aí, em média no mercado. Tá? O que é importante entender, gente? A gente não vai fazer a mudança só com BIM. O BIM é um dos elementos habilitadores de várias outras tecnologias. E por que todo mundo está usando? Porque reduz desperdícios e aumenta a eficiência tanto no CAPEX quanto no OPEX de qualquer tipo de empreendimento. Quando a gente fala de uma planta de energia, a gente está falando de 12% no TCO. Não é só no CAPEX, é no OPEX. Tá? Ou quando a gente fala em integrar BIM com a parte de gestão e operação, 8% em economia de manutenção, ou, dependendo do estudo, 32%, que é tudo que todo mundo está buscando. O que é importante entender? Tem retorno sobre o investimento, não interessa qual que é a tua área do negócio. Então, não interessa se você está em qual segmento, né? Você tem 2 fases aí do teu negócio e você tem que melhorar as 2 para ter resultado. Não adianta pensar só numa. Ou seja, a gente tem que sempre olhar, né, para reduzir desperdício e aumentar a nossa entrega, reduzindo o custo, tudo ao mesmo tempo. Eu gosto muito daquela figura ali da escada, porque a gente tem que buscar ganhos onde ninguém está enxergando, porque os óbvios todo mundo já conquistou. Né? Então, não interessa qual que é o teu negócio, você tem um ciclo, né, desde um levantamento de necessidades, desenvolvimento de projeto, contratação de construtora, e depois você opera. No CAPEX, a gente pode falar de dores relacionadas a projeto, né, projetos fora de norma, falta de informação para construir, para comprar, estouro de prazo, estouro de custo. Né? E no OPEX, compliance, interrupção de serviços, né, tudo que a gente veio discutindo ontem e hoje, reduzir tempo de resposta, ou seja, nós temos que melhorar, né, a velocidade e reduzir custo. Tá? Para isso, nós temos que tomar melhores decisões na fase do projeto, né, porque onde que a gente determina eficiência? Em projeto. Né, e por incrível que pareça, muita gente corta o tempo de desenvolvimento de projeto por uma necessidade de negócio. Só que paga o preço depois. Né? Outro lugar onde o pessoal tende a economizar, prazo de obra e custo de obra. E, de novo, paga-se o preço depois. Né? Tudo é uma relação de causa e efeito, não existe nada de graça. Né? E, obviamente, a operação ela é refém de todos esses 2 eventos que a gente tem antes. Qual que é uma grande característica de qualquer empresa que a gente tenha passado nesses últimos 30 anos? Silos de informação. Todo mundo tem dados, só que eles não se falam. Todo mundo tem sistema, só que eles não se integram. Então, existe muito retrabalho e uma grande dificuldade de ter informação. Mas aonde que isso vem? Quem que desenhou nanquim aqui e sabe para que serve aquela gilete? Levanta a mão aí. O pessoal que é mais velho não quer se entregar, né? Gente, gilete não é para se matar, nem para se torturar se faz errado. Gilete era o nosso andu do AutoCAD aqui, quando a gente errava, né, a gente tinha que raspar, porque os mais novos nem imaginam o que é esse negócio aí que a gente usava para desenhar. Só que nós mudamos o meio e continuamos fazendo a mesma coisa no meio eletrônico, que é o CAD. Né? E agora vem um tal de BIM que muita gente nem sabe o porquê ou para que serve. Mas, basicamente, entendam o BIM como a resposta às pressões do mercado. Tá? Entendam, existe norma desde 2011. E o BIM ele objetiva melhorar todas essas etapas
e gerar valor um para o outro. Tá? Mas para quem é leigo ou não conhece, é um processo integrado de construção virtual, onde você projeta, você simula, você orça, você planeja, e depois você constrói e opera qualquer coisa. Tá? Primeira questão, são outros softwares, outras tecnologias, outros processos. Isso vai gerar um reaprendizado de toda a cadeia produtiva. Segunda questão, eu posso usar o BIM do início ao fim, não que eu vá fazer tudo, né? Mas eu vou fazer diferente. Então, imagina que eu vou fazer um projeto no estacionamento. Olha a maneira como você faz. Você não começa a desenhar linhas, você projeta e ele já vai contando vagas para você. Então, o computador é que pensa, não é você. O computador é que te ajuda a fazer, não é você. Tá? Aqui um exemplo de uma subestação que foi aí, cedida aí pela Tecnova, o pessoal da Eletrosul, mostrando um projeto de subestação. Né? Primeira característica, óbvio, é 3D. Né? Então, a gente não está falando mais de 2D, a gente está falando de informação tridimensional, mas com valor agregado. Porque o ouro disso aqui não é o 3D, é o que está dentro de cada um dos componentes. Esse é o ouro da coisa. Eu posso colocar um código SAP, eu posso colocar uma especificação técnica para a gestão e operação, ou seja, o que eu coloco dentro de cada componente é de interesse e de uso de todo mundo que está dentro do processo. Então, nós vamos usar tecnologias diferentes, processos para criar compatibilização entre as disciplinas, identificar interferências, e isso aqui é como se faz planejamento e controle de obras. Então, isso aqui é um sistema de tubulação industrial, foi modelado num software de piping, e cada uma das linhas são identificadoras que veio do modelo. E agora ele está criando um sequenciamento de execução baseado no modelo. Então, eu não faço um project ou um primavera. Ele deriva do modelo. Então, é uma outra engenharia que muita gente nem imagina que está acontecendo. Né? Aqui um exemplo de projeto de termoelétrica. Né? Ou seja, onde você simula a construção visualmente. Você identifica os principais marcos, sequência construtiva, quando que cada uma das áreas vai ficar pronta e assim por diante. Tá? Orçamento, você importa o modelo, conecta com base de custos e tem o BDI e o orçamento e pega o modelo e usa na obra. Né? O que é interessante. Né? Um dos grandes problemas em construção é mão de obra. Muita mão de obra no canteiro não sabe nem ler. Né? Então, quando você leva o modelo de uma maneira diferente, ou mede produtividade de uma maneira diferente, você tem os dados para dizer qual equipe está realmente produzindo e depois gerando relatórios visuais como esse. O que está em vermelho são as equipes que não estão atingindo a produtividade esperada para aquele prazo daquela obra. Tá? Então, lembra sempre do que eu falei, a diferença entre achar e saber, é disso que a gente está falando. Então, você pega esse modelo, leva para a obra, cria formulários, né, diário de obra, relata ocorrências, e depois você dá avanço usando o modelo. Né? Então, você vê que a gente pegou o modelo, fez clash, depois eu fiz orçamento, fiz planejamento, estou usando na obra, e agora eu começo a preparar o meu databook. Então, começo a falar num comissionamento orientado ao modelo para levar as informações definitivas para a gestão e operação. E, de novo, posso incorporar isso ao modelo para acessar isso a qualquer hora. Tá? Então, eu fiz um mestrado entre a integração do BIM com Facility Management, e uma das literaturas foi essa, né, que recomendo até para todos. Né? Mas, basicamente, o que a gente está falando? Reduzir custos, integrar informações e melhorar o desempenho. Tá? Quando a gente vai falar da gestão, parada de máquina, né, você fazer programação, você pode usar o modelo para fazer simulações, né, e orientar suas equipes, porque em vários negócios a parada de máquina é uma coisa muito delicada e que requer muito planejamento. Né? Virando a página para um tema um pouquinho mais específico, né, que está dentro do nosso papo, nós vamos falar sobre os gêmeos digitais. O que é um gêmeo digital, gente? Quem já
ouviu falar ou já viu um gêmeo digital? Está aí um conceito que ainda é pouco conhecido, tá? E principalmente aqui no Brasil. Mas, a grosso modo, pense num gêmeo digital como um modelo 3D conectado a sensores, tá? E tem N definições de gêmeo digital, porque a gente não tem norma ainda. E esse aqui é um paper que fala da aplicação de gêmeo digital em plantas fotovoltaicas, tá? Depois eu posso passar as fontes para vocês. Eu vou usar o conceito da Building Smart. Gêmeo digital, basicamente, imagina que você tem um equivalente virtual a um elemento físico. Pode ser uma usina termoelétrica, pode ser um motor, pode ser um veículo, pode você mesmo, tá? Esse ente físico está conectado por sensores que levam informações, você processa no gêmeo e você devolve intervenções, que podem ser automáticas ou não. Tá? Então, no congresso que teve em novembro do ano passado, no Rio, veio o professor Mohamed, que é um grande intelectual da área, e ele define que o gêmeo digital é uma réplica virtual de uma entidade real ou física, por exemplo, objeto, um processo, não necessariamente é um ente estático, tá? Um edifício, bairro ou cidade, porque eu tenho gêmeos digitais de cidades inteiras. Tá? E essa réplica ela possui níveis diferentes de sincronização de dados ou de comportamento ou interação entre o ente físico. Tá? E com isso, o que eu faço? Eu posso simular situações. E se acontecer isso, o que acontece? E se eu mudar o layout, o que acontece, por exemplo? Então, nós temos vários níveis de gêmeo digital, com vários estágios, né, que o Kassen fala, de maturidade, que vai desde um gêmeo digital documental, ou seja, eu tenho um as-built, até chegar num gêmeo digital responsivo e com inteligência artificial. Cada um deles vai permitir que você, por exemplo, monitore uma usina, uma subestação, né, ou simule eventos, ou diagnostique, por exemplo, PCHs, o que seja. E no estágio final, você vai predizer, né, itens, por exemplo, de manutenção preditiva, né, questões orientadas à eficiência. Tá? Então, um outro paper falando da aplicação do gêmeo digital na área de fotovoltaica. Imagina que você tem um ativo físico, né, que está aqui. Aí você tem sensores, o próprio gêmeo, que é a soma dos dois. Depois você vai simular, você vai validar situações, e aí que vem o pulo do gato. Quando você conecta tudo isso com inteligência artificial e aprendizado de máquina, aí é que a coisa fica boa, porque você tem um ente. Lembra da palestra e a conversa do Carlos de ontem à noite, a última, né? Onde ele recebe uma massa de dados, ele processa, ele te ajuda a tomar melhores decisões e insights, e aí você tem uma melhora de performance e atuação. Tá? Quando a gente fala de grid, imagina que eu posso ter gêmeos desde o nível do componente, e eu estou falando de um transformador, chegando numa unidade, né, uma parte de uma subestação, a subestação inteira e o grid inteiro. Nós poderíamos ter um gêmeo digital do grid. Né? Obviamente, são escalas diferentes, com complexidades diferentes, e se a gente conseguir fazer até o nível de planta, a gente já tem aí um grande avanço. Tá? Qual que são algumas das vantagens? Otimização de desempenho, né? Melhorar estabilidade, por exemplo, melhorar a análise de falhas, tomar decisões melhores, manutenção preditiva, não eu acho que eu tenho que trocar, você, com base em dados, os sistemas predizem quando que o equipamento está prestes a romper, por exemplo. Né? Então, aqui um exemplo de uma aplicação prática, né, numa subestação. Nós gastamos aí 1 hora para coletar as fotos, tá? Depois subimos isso para um software de gêmeos digitais, processamos, essa informação depois ela é conectada com informações, aqui eu posso tirar zoom, por exemplo, com câmera de celular mesmo, e aqui eu tenho um painel de controle, né, a sala de controle da própria subestação, conectada com tudo em tempo real. Tá?
Me deram um cartão amarelo, então vamos correr, né? Conclusões. É possível você ter uma visão consolidada de CAPEX e OPEX integrada com BIM, com gêmeos, com sensores. Segundo, inteligência artificial está aí. Eu fui num evento de área da saúde e eu vi muita coisa sobre IA. Eu fui num evento de agrobusiness, mesma coisa. Tá? Ou seja, isso só vai acontecer se a gente lembrar de uma coisa. Eu preciso ter dados e dados confiáveis, porque se eu perguntar e eu me basear a minha decisão em dados, eu acho, né, a chance de eu cometer um erro é muito grande. Então, imagina que eu vou perguntar para ele, o que eu tenho no sexto andar? Ah, eu tenho 1.600 componentes. Quantas bombas eu tenho no sexto andar? Ah, eu tenho 14. Você pode me falar alguma coisa dessa bomba X? Qual que é a MTBF dela, MTTR? Né? Qual é melhor comprar marca A ou marca B? E é para isso que serve todas essas tecnologias. Mas, para isso, nós temos que estruturar o que a gente chama da jornada da informação. Não adianta pensar em tecnologias, tem que pensar em processo, pensar em novas pessoas e integrar tudo isso. E aí, quando você conectar o GM digital com IA, aí você vai ver outro nível. E a coisa é uma espiral que não tem fim. Ok? Agradeço aí a oportunidade, espero ter trazido alguma informação de valor e a gente está à disposição aí para perguntas. Obrigado, gente. Bom, nós gostaríamos de parabenizar o Rogério pela brilhante apresentação e vamos agora à terceira palestra do nosso painel sobre tecnologias habilitadoras para a próxima geração de serviços digitais. E eu convido a Camila Oliveira. A Camila vai falar sobre soluções para redes de distribuição. A Camila é graduada em Engenharia Elétrica em Itajubá, mineira. Ela trabalha na Schweitzer Engineering Laboratories e é especializada em proteção e controle. Vamos ouvir a Camila. Não, tudo bem. Obrigada. Bem, bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite feito à CEL para estar aqui com vocês, agradecer a presença de todos. O meu nome é Camila Oliveira. Eu tenho uma experiência na CEL de 12 anos, trabalhando com sistemas de proteção, controle e automação para vários níveis de energia do setor elétrico, e venho aqui compartilhar com vocês algumas ideias sobre as nossas soluções wireless para a rede de distribuição. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação da empresa para vocês e trazer, assim, logo de cara, a missão da CEL. Tá? A missão da CEL é tornar a energia elétrica mais segura, mais confiável e mais econômica. Então, toda a solução que eu vou apresentar aqui para vocês hoje, ela vai ter um foco em trazer esses benefícios para os nossos clientes, para as pessoas que usam a nossa tecnologia. Tá ok? A CEL é uma empresa norte-americana, fundada em 1982, muito focada em melhoria contínua e segurança crítica. Afinal, trabalhar com energia é uma missão crítica, né, no sistema. Hoje nós temos presença em mais de 171 países, temos mais de 500 patentes, pois investimos muito em busca de novas tecnologias, e a gente faz isso através dessas patentes também. Somos uma empresa de mais de 6.500 funcionários e temos mais de 100 escritórios espalhados aí pelo mundo. Tá? Um foco que eu queria mostrar aqui para vocês da empresa também é a questão da melhoria contínua voltada à qualidade dos nossos equipamentos. Tá? Os nossos equipamentos, eles passam por uma rotina de teste que superam a suportabilidade exigida por norma. Tá? E, com isso, faz com que a gente possa trabalhar com os nossos clientes com uma garantia de 10 anos, que é muito significativa, principalmente quando a gente fala hoje de redução de OPEX, né? Redução de custos com manutenção. Então, a gente gostaria de trazer essa informação para vocês sobre a garantia da CEL. Tá? Aqui no Brasil, nós estamos desde 2000. A nossa sede fica em Campinas, no estado de São Paulo, certo? Mas temos também escritórios em Curitiba, em Salvador.
Lá em Campinas é onde nós temos a unidade de hospital de produtos, que é onde nós separamos esses equipamentos por conta desses 10 anos de garantia. Nós temos uma Universidade CEL para dar treinamentos para os nossos clientes, temos a área de suporte técnico, que atende nossos clientes com dúvidas, né, e tudo mais, e temos nossa equipe de serviço, que além de vender os produtos, a gente tem alguns serviços vinculados também a esses equipamentos, certo? Então, agradeço a oportunidade de apresentar a empresa para vocês, e agora eu vou realmente ao tópico de apresentar essas soluções wireless para a rede de distribuição. Bem, aqui tem alguns desafios, mas eu acho que a gente já está discutindo isso desde ontem, né? Quando a gente fala do mercado de distribuição, a gente entende que hoje nós temos um mercado cada vez mais competitivo, onde as empresas estão em busca de manter a sua concessão e fazer cada vez mais com menos. Então, nós temos hoje consumidores, né, tanto a nível residencial quanto industrial, que têm cada vez mais exigido uma qualidade superior de fornecimento, né? Então, a gente tem que pensar em continuidade, tem que pensar em segurança, tem que pensar em continuidade e qualidade de energia, e uma expansão muito rápida desse sistema também vem acontecendo ao longo desses últimos anos. E, então, como que a gente pode atender todos esses requisitos que os nossos clientes vêm nos trazendo, né, mas trabalhando com o menor investimento possível, né, que, infelizmente, é um cobertor curto, né? Não tem jeito, pessoal. É fazendo eventos como esse, é falando de tecnologia, é buscando tecnologias, tá? E uma das tecnologias que a gente vem aplicando muito na rede de distribuição é a tecnologia wireless, que seria você ter essa facilidade de comunicação entre os equipamentos para você ter uma visibilidade maior do que o seu sistema de controle está vendo em relação a toda a distribuição de energia até o consumidor final. Tá? Então, essas soluções wireless, esses dispositivos wireless, eles vêm sendo cada vez mais integrados no nosso sistema, certo? Hoje, eu vou apresentar aqui para vocês algumas soluções que a CEL tem dessas comunicações wireless para redes. Eu vou apresentar 2 tecnologias de indicadores de falta e uma tecnologia para sensor de corrente para bancos de capacitor. Tá? Então, eu vou começar a minha apresentação falando, né, das 2 soluções de indicadores de falta. Tá? Primeiramente, né, falando um pouquinho de indicadores de falta. Eu sei que ontem nós tivemos algumas apresentações sobre soluções de indicadores também, mas só para a gente dar um overview. Por que a gente usa hoje indicadores de falta ao longo do sistema, né? No sistema de distribuição, nós temos os relés de proteção, né, distribuídos nas saídas dos alimentadores da subestação, e nós temos também os controles de religadores. Tecnicamente, hoje, em termos de mais comum, são os 2 equipamentos inteligentes que a gente tem ao longo da rede. E a gente vem vendo cada vez mais fabricantes trazerem propostas de outros equipamentos inteligentes que possam aumentar o monitoramento dessa rede. É aí que entra o indicador de falta. Ele é um desses equipamentos que podem trazer uma maior visibilidade da rede. Então, como esse equipamento vai funcionar, a grosso modo? Ele vai identificar que ele foi sensibilizado por uma corrente de curto e vai sinalizar, né, que ele sentiu uma determinada corrente de curto-circuito, né? Ele vai poder sinalizar isso de forma local ou remota. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de sistema, onde a gente mostra vários indicadores instalados ao longo do sistema, e eles vão sinalizando a sensibilidade pela corrente de curto até o ponto de falta. O que eu ganho com isso? Eu ganho velocidade de identificação do ponto de falha e, consequentemente, velocidade de restabelecimento, né? Então, esse é o foco principal dos indicadores. O que nós queremos trazer de diferente aqui em relação às nossas soluções? A primeira dela, né, a primeira solução de indicadores, é uma solução focada em medição de carga e falta. Então, ele vai ter toda essa funcionalidade de falta, que eu expliquei para vocês, de identificar o ponto que tem a falta, mas vai ter também uma característica de medição. Então, essa primeira solução é a solução que a gente chama de FLT e FLR. Né? O que seria esse FLT e esse FLR? É o Fault and Load Transmitter. Então, eu tenho um transmissor de falta, que vai ficar instalado lá no meu circuito, no cabo mesmo,
e tenho um FLR, que é o Fault and Load Receiver, que vai ser um concentrador que vai se comunicar através de uma comunicação wireless, inicialmente com um protocolo proprietário, para poder identificar essas informações e, a partir do receptor, isso ser integrado no sistema de operação da concessionária, em protocolos abertos, né? Então, a forma desses dados chegarem até as concessionárias é em um protocolo aberto, e essas informações podem ser tratadas da maneira que a concessionária julgar interessante em relação à localização de falta e as medições que esse medidor vai fazer. Tá? Bem, algumas informações, então. Como é que ficaria a arquitetura da instalação desses indicadores? Eu vou ter um receptor, e esse receptor vai se conectar com diversos transmissores. Esses transmissores, por sua vez, estarão conectados na rede. Normalmente, onde a gente conecta esses transmissores? Em ramificações, em pontos onde eu não tenho equipamentos inteligentes para definir se a falta, se o curto passou por ali ou não, certo? Então, eu vou ter inúmeros transmissores instalados ao longo do meu circuito. Tá? Eu tenho uma distância máxima de comunicação entre o receptor e o transmissor, e essa comunicação, como eu disse, é feita com wireless através de um protocolo proprietário. Do receptor para o SCADA, para o COS da concessionária, é um protocolo aberto, certo? Uma coisa bastante interessante é que esses transmissores, eles são de fácil instalação. São transmissores instalados com vara de manobra. Então, você não precisa parar o seu circuito, né, desenergizar ele para fazer a instalação, porque ele tem uma instalação facilitada. Trazendo mais informações sobre esse sistema, o foco dele, então, quando eu falo de detecção de faltas, é trabalhar na redução do DEC, que seria a duração das interrupções, porque ele está trazendo uma facilidade de encontrar o curto-circuito. Tá? Já que ele tem uma sinalização tanto local, eu não sei se eu comentei, mas aqui dá para a gente ver, ele tem esses LEDs, né, na própria parte de baixo dele, então você consegue visualizar, né, que o curto-circuito passou por ali, mas ele também vai indicar isso de forma remota, onde você vai poder ver lá no seu COS. Tá? Uma coisa interessante é que ele é alimentado pela própria linha, porque não adianta eu te dar uma solução que não tenha uma facilidade de manutenção. Então, de nada adiantaria um equipamento que eu tivesse que ficar de tempos em tempos trocando uma bateria. Né? Então, a gente está trazendo um equipamento que é alimentado pela própria linha, com um mínimo de 3,5 amperes, para facilitar a operação desse equipamento. Além disso, tem dois pontos muito importantes que eu queria trazer, que é a primeira questão de segurança. Então, toda essa comunicação ela é criptografada, afinal, é um equipamento que vai estar na rede, totalmente exposto no circuito de distribuição, então eu preciso pensar em segurança cibernética. E o acesso dele é facilitado através de um web browser, mas também com controle de usuário e senha, para a gente não se esquecer da parte de segurança. Em relação à medição, além das faltas, esse equipamento ele também faz uma medição muito precisa da corrente de carga que você está medindo. Isso permite que você faça um balanceamento melhor da carga por fase, uma verificação de expansão de cargas, um planejamento melhor dessa expansão e também uma verificação da qualidade de energia ao longo dos pontos de instalação desse equipamento. Tá? Um dos benefícios que você pode trazer com essa medição é a identificação de perdas não técnicas, né? Principalmente causadas por furto de energia. Então, você pode comparar o que está sendo consumido por esse medidor inteligente, por esse sensor inteligente, versus o que você tem de recepção de medição dos consumidores lá da carga que você tem acesso. Se isso não bater, é porque em algum momento está tendo um furto de energia, certo? Bem, então, basicamente, em termos de indicação de falta, você pode instalar esses equipamentos em ramificações, em trechos onde você quer identificar a falta, e, focado em medição, você vai instalar onde você quer fazer um estudo da carga. Uma segunda possibilidade de indicador de falta que a CEL tem e traz para o mercado é uma solução mais voltada para a identificação de falta e também para trabalhar com esquemas de proteção. Esse camaradinho aqui que eu estou mostrando para vocês agora, ele é um transmissor, que também vai ter um transmissor e um receptor, porém, ele é um transmissor de alta velocidade. Qual que é o foco de eu ter alta velocidade nessa comunicação? A primeira solução que eu apresentei para vocês comunica em algo em torno de 1 segundo, 2 segundos, porque eu só preciso dela para saber a identificação e uma medição, eu não preciso de velocidade. Esse cara aqui já precisa de velocidade. Vamos entender por quê. Num circuito, o religador, quando ele vê uma falta, ele não sabe exatamente onde está a falta, porque eu tenho diversas ramificações no meu sistema.
Adicionando esse transmissor, você passa a ter uma noção exata de onde está a falta, qual ramificação está a falta. Com isso, você pode habilitar esquemas de coordenação e proteção seletivo. É uma carga que ela é sensível à pisca, então eu não vou religar porque ela é sensível à pisca. Não, essa carga aqui ela é sensível à subtensão, então é melhor eu queimar logo o fusível e eliminar a falta porque ela pode estragar com elemento de subtensão. Então eu consigo selecionar meus esquemas de proteção de acordo com aonde está a falta. Obviamente que para isso eu preciso de uma transmissão de dados em milissegundos, que é o foco dessa solução. Outra possibilidade de usar essa solução é em circuitos mistos, onde você pode ter um trecho subterrâneo seguido de um trecho aéreo. Normalmente, a gente não religa nessas condições, porque as faltas no trecho subterrâneo, elas têm características permanentes e de alto risco se você religar em cima. Então, você coloca um transmissor desse no trecho aéreo e fala o seguinte: se a falta for daqui para frente, pode desbloquear o religamento. Pode religar, porque a falta é no trecho aéreo, eu não tenho riscos de fazer um religamento. Com isso, você diminui também o seu DEC e o seu FEC. Então, esse equipamento pode ser instalado para fazer localização de falta, mas também para trabalhar em regiões onde você tem um esquema complexo de coordenação, um setor que você tem que fazer um bloqueio de religamento, ou ainda trabalhar com esquemas de self-healing. Tá? E a última tecnologia que eu queria mostrar para vocês não é voltada para indicadores, mas sim para controles de banco de capacitor. Tá? Os bancos de capacitores, ao longo das redes de distribuição, são utilizados para fazer um controle de redução de perdas, mantenimento de uma tensão saudável e, consequentemente, consegue postergar alguns investimentos de você abrir novos alimentadores para cargas específicas. Né? Então, sabendo que você vai ter uma tensão saudável lá no final do alimentador, você consegue pendurar mais cargas no seu sistema. Né? Só que esses bancos eles têm que ter um controle para saber quando eles devem entrar no sistema para consumir os reativos adicionais ou não. Então, esse controle de entrada desses bancos no sistema, eles podem ser feitos de acordo com a medição de potência reativa e fator de potência. Só que para eu medir essas duas grandezas, eu preciso de tensão e eu preciso de corrente. E é nessa medição de corrente que mora algumas dificuldades para esse tipo de controle. Tá? A solução que a gente vai trazer para vocês é um controle de banco de capacitor, que é o 734W, mas associado a um Wireless Current Sensor, que é o sensor de corrente wireless para captar essa medição de corrente e permitir que o controle faça essa entrada e saída do banco por fator de potência e potência reativa. Tá? Como é que vai funcionar essa solução? Mesma coisa, sensores instalados ao longo do meu circuito de distribuição, instalação totalmente facilitada, com vara de manobra, sem precisar desenergizar o meu sistema. Esses sensores vão fazer também uma medição com nível de precisão de 1%. Essas correntes vão ser passadas através de uma comunicação wireless e um protocolo proprietário lá para o controlador, que é o 734W, que vai exercer todo o seu algoritmo de controle e cálculo para definir se o banco tem que entrar em operação ou sair de operação, certo? Qual que é a grande questão da gente usar um sensor de corrente wireless? Por que não usar um sensor de corrente comum que a gente via ser utilizado nos sistemas até então? Primeiro, esses sensores de corrente comum, para quem não conhece, eles são sensores que são acoplados aos isoladores da rede de distribuição. São sensores que medem em cerca de 10 quilos. Tá? Então, você imagina, se eu for instalar um por fase, eu estou falando de uma adição de 30 quilos num poste de distribuição. Então, com isso, eu tenho que fazer um reforço do poste de distribuição. Além disso, eu tenho o custo envolvido desses sensores e eu tenho um cabeamento para levar a medição desses sensores até o meu controle. Cabeamento esse que é difícil de monitorar e garantir total confiabilidade, né, desse caminho, né, lá do sensor até o controle. Além disso, como eu estou falando de um sensor acoplado a um isolador, eu tenho que desligar a linha para fazer a instalação. Então, se eu quiser modernizar o meu sistema instalando sensores de corrente, eu vou precisar programar vários desligamentos para fazer isso. Então, esse tipo de instalação, ele demanda tempo e um custo para a concessionária.
Quando eu entro com o sensor wireless, eu tenho várias facilidades. Primeiro que o sensor ele tem um custo mais reduzido, ele é instalado diretamente no circuito, então eu não preciso reforçar o poste. O peso dele é bem pequeno, em comparação a esses 10 quilos que eu comentei do outro sensor. Você não tem mais um cabeamento do sensor para o controle, então você consegue monitorar essa comunicação pela comunicação do wireless, né, se está com alguma comunicação falhada ou não. Essa comunicação vai falhar somente se eu não tiver visada, o que é muito difícil, porque esses sensores vão ficar instalados normalmente próximo do meu controlador, né, do banco. Então, você tem uma facilidade de operação e manutenção do seu sistema. Então, você reduz custo, você não precisa de uma equipe de linha viva para instalar isso daí. Então, se você quiser massificar essa instalação e modernizar o seu sistema de proteção e controle de bancos, você consegue de uma maneira bem simples. Tá? Então, esses são os benefícios de trabalhar com sensor de corrente wireless. Tá? Então, com isso, pessoal, eu acabo a minha apresentação em relação às 3 tecnologias que eu queria trazer, que seria o indicador de falta focado em localização e medição, o sensor de falta focado em localização e proteção, que seria aquele mais rápido, e o meu sensor de corrente wireless para banco de capacitor. Como conclusão, eu gostaria de trazer uma provocação para todos os fabricantes e fornecedores de soluções e serviços. Nós temos sempre que estar atentos às necessidades dos nossos clientes. Eu estava até brincando com alguns colegas aqui antes de começar. A gente tem que ter a solução de um problema que o cliente nem sabe que ele tem esse problema ainda, né? Então, o nosso foco aqui é trazer essas tecnologias para resolver as dores que vocês possam ter no processo de planejamento e operação de vocês, né? Toda vez que a gente traz uma facilidade de operação e manutenção, a gente está trazendo um ganho para vocês. E o nosso objetivo é esse. E a tecnologia wireless, ela permite a gente ganhar velocidade de operação, facilidade de operação, redução de custo de manutenção. Então, esse foi o objetivo da gente trazer algumas das tecnologias que usam essa tecnologia wireless para vocês no evento de hoje. Tá? Eu agradeço, terminando aqui cravado também no meu tempo, e estou à disposição para dúvidas de vocês. Obrigada. Eu gostaria de parabenizar a Camila pela brilhante apresentação. Nós teremos 5 minutos aí de tempo até o intervalo e temos aqui algumas perguntas formuladas. Então, acho que 5 minutos vai dar para a gente fazer 2 perguntas. Tem uma pergunta aqui do Eric Souto, que representa o Poder Público do Conselho de Consumidores da CEMIG, que diz o seguinte: tem diferença entre o consumo de IP que a concessionária estima e a cobrança de IP com valor medido? Em Santa Luzia houve redução do valor de IP? Essa pergunta é para o Felipe. Bem, obrigado. Existem várias variáveis que incluem no processo. Em Santa Luzia, a gente iniciou agora um processo com a CEMIG para gerar o faturamento através dos dados de telegestão. Existem vários pontos que vão impactar tanto para cima o consumo quanto para baixo. Então, a gente imaginar que a avença hoje em Santa Luzia, por exemplo, está em 11 horas e 28 minutos, né? O tempo de lâmpada ligada em cada uma das luminárias. Esse tempo, quando a ANEEL mudou um pouquinho os tempos, lá soltando uma resolução, que saiu de 11 horas e 52 para um tempo variável, de acordo com a latitude, esse tempo hoje ele é um pouco menor do que o tempo real, porque ficou uma variável de fora que era a nebulosidade e a pluviosidade. Então, mas nós estamos falando de 3, 4%. Então, por exemplo, se a gente imaginar hoje, o tempo de lâmpada ligada ele é um pouco menor do que a realidade. Então, a concessionária está ali perdendo um pouco da energia. Outro ponto importante é que as luminárias, pela regulação do Inmetro, ela pode até ter uma variação de até 10% no seu consumo de energia elétrica. Então, ela pode uma luminária de 100 está consumindo um pouco a mais, 110. Então, para a concessionária de energia, trabalhar nesse ponto também é um ponto que vem em relação à questão de perdas. Porém, por outro lado, né,
a atuação do cadastro vivo, né, e refletindo efetivamente o que está em campo de forma online, gera para o município uma redução importante, e as políticas de dimerização levam o município a ter um ganho que pode chegar a mais de 30%, porque, como eu falei, só o projeto da iluminação pública já está projetando ali 30% acima do que é necessário. Então, o município já pode, de partida, iniciar com 30% abaixo na redução e começar a ter uma redução fora a redução da dimerização dinâmica. Então, as PPPs, elas contam, né, com projetos elas precisam ter verificadores independentes que vão a campo fazer a medição da luminosidade constantemente. Isso é uma coisa que é feita direto. Então, existe aí um potencial de ganho para os dois lados, né? Então, ainda não foi apurado, porque não iniciou o processo de faturamento direto, mas nós já temos números que indicam aí a possibilidade de ganho para a redução no consumo de energia de 20% a 30% com os processos de dimerização. Ok? Ok, muito obrigado, Felipe. Nós temos aqui uma pergunta do André, da Grid Expertise, que é direcionada ao Rogério Suzuki. Quais as estratégias podem acelerar a adoção de gêmeos digitais e BIM nas distribuidoras, superando barreiras culturais e de investimentos? Bom, obrigado pela pergunta. Se essa pessoa depois quiser falar comigo, eu tenho até um artigo que ele fala sobre estratégias para o desenvolvimento de um gêmeo digital, né? Porque, na verdade, você tem que entender que essa não é iniciativa que ela pode ser bem pequena e curta. Você pode, por exemplo, tentar fazer um gêmeo digital de um ativo existente. Imagina que você tem aí uma base, né, de ativos, e você simplesmente quer já criar um espelho, né, até chegar nos gêmeos complexos com tomada de decisão, com machine learning, etc., né? Mas o mais importante é, primeiro, né, por onde eu começaria? Entendendo as possibilidades, né? Segundo, desenvolvendo um plano, né, e entendendo que não é da noite para o dia, né? E buscando resultados rápidos para conseguir sponsoring para continuar, né? Tanto no caso do gêmeo digital quanto no caso do BIM, a gente tem que entender que não é uma moda, não é uma hype, né? Tem que ser encarado com muito planejamento. Exemplo que o Carlos falou ontem da IA, né? Ou do que eu não lembro o nome do senhor do SAP, falando que várias empresas vão morrer com as suas iniciativas, né? Então, nós temos que entender que é uma mudança para sempre de paradigma. Não é só uma iniciativa que tem início, meio e fim. Tá? Obrigado. Ok. Muito bem, Rogério. Agora nós temos uma pergunta endereçada à engenheira Camila. É uma pergunta do Ricardo Vidinich. Sensacional esses novos equipamentos, mas milhares de sensores na rede não vão aumentar a necessidade de manutenção? Obrigada pela pergunta. É um ótimo questionamento. Inclusive, essa foi uma preocupação da CEL em relação a gente fazer um produto que não excedesse a capacidade de manutenção dos nossos clientes. O primeiro ponto que a gente fez para que isso não acontecesse é um equipamento autoalimentado. Então, eu não tenho que me preocupar em ficar trocando a bateria desse equipamento que está instalado lá no meu circuito de distribuição. Então, com isso, eu vou ter um tempo de vida útil dele, que vai ser algo em torno ali de 20, 25 anos, e ele vai ficar todo esse tempo instalado sem precisar trocar, ter uma bateria. E outro ponto também que a gente se preocupou em relação a isso é ele ter um valor de trip autoajustável. Por quê? De nada ia adiantar eu ter um indicador instalado no meu circuito que eu precisasse ficar a todo momento parametrizando ele. Ia dar um trabalho, uma dor de cabeça absurda para a minha equipe de proteção do meu sistema de distribuição. Então, ele tem um trip autoajustável. Como que ele trabalha? Conforme a carga do meu alimentador vai aumentando, ele vai subindo o nível de trip automaticamente. Ele não precisa ter uma precisão desse nível de trip, porque ele só precisa falar se ele sentiu o curto ou não. Então, esse autoajuste é suficiente para você não ter que ficar parametrizando um equipamento desse.
Tá? Então, essas foram as metodologias que a gente criou para que esse equipamento, ao longo da rede, não gere muitos trabalhos de manutenção para a equipe. Obrigada pela pergunta. Muito obrigado, Camila. Nós agradecemos aí os palestrantes Felipe Fulgêncio, Rogério Suzuki e Camila Oliveira. E muito obrigado a todos aí pela atenção. Alô? Mais uma vez, obrigada a todos os nossos painelistas, a Nelson Leite pela condução do bloco. Bom, acredito que nossos convidados continuam com a gente, então as perguntas que não foram respondidas podem aí ser acessadas com eles durante o nosso café. Então a gente vai sair para um intervalo. Peço aos senhores que não deixem pertences pessoais na sala e retornamos pontualmente às 11 horas. Obrigada.